Olá, sejam bem-vindos ao canal A Lente Escarlate. No programa de hoje a gente vai falar sobre o filme As Duas Irenes, que é o primeiro longa-metragem dirigido por Fábio Meira. O filme teve sua estreia no Festival de Berlim, foi bem recepcionado por lá. Também esteve em Gramado, onde ele saiu com alguns prêmios. Melhor ator coadjuvante por Marco Rica, melhor roteiro, direção de arte também ganhou, e prêmio da crítica, não é isso? Em Guadalajara ganhou o prêmio de fotografia e melhor primeiro filme. Então acho que é um filme bem interessante para a gente estar pensando como a recepção também dos filmes brasileiros estão chegando fora do país, né? Vamos começar com uma primeira rodada de considerações de nós todas, para começar esse debate. A gente fez uma entrevista com o diretor Fábio Meira e com as duas atrizes protagonistas do filme, que é a Priscila Bittencourt e a Isabela Torres. Aqui embaixo tem um link, vocês podem ver essa entrevista. Legal, assim, eu acho, inclusive sobre essas entrevistas, eu acho bacana porque tem algumas curiosidades sobre o filme que ajudam até a gente a entender um pouquinho mais a proposta do Fábio em relação a esse filme. Então não deixem de assistir também as entrevistas. Então, As Duas Irenes eu acho interessante porque é um nicho de filmes assim que eu acho que faz falta no cinema brasileiro de forma geral, assim, cardápio, né? E então, por esse prisma eu acho que é um filme bacana, porque ele tem uma proposta bem especial, assim, particular, né? Poética. Ele foi baseado num conto que o Fábio escreveu quando era adolescente, tem uma relação muito forte com a história familiar dele. E ele, quando estava na Escola de Cinema de Cuba, ele resolveu adaptar esse filme para o cinema. Ficou 8 anos nesse processo, né? Ou seja, um filme que demandou um tempo longo de preparação, de conseguir financiamento, aquelas coisas do cinema brasileiro. E eu acho que o filme tem um resultado interessante, assim, coisas que eu gosto muito no filme. Eu gosto da forma como ele deixa no ar a questão espacial e temporal. É um filme que pode se passar na década de 60, de 70, de 80. E é um filme também que pode se passar tanto no sul do Brasil, como no Nordeste, como no interior de Minas, como num outro país latino-americano, uma cidade no interior. Então eu gosto muito dessa universalidade espacial que o filme tem. E tem uma outra coisa no filme que também eu gosto bastante, que é a questão espectral, assim, né? Como ele faz uma relação de espelhos, de duplo. Isso na forma como ele narrativamente revela, não só nos dados que o roteiro traz, mas na fotografia, na composição do quadro. Eu acho isso bem legal no filme, que eu gosto muito dessa relação espectral que o personagem tem com o mundo, com o outro, e As Duas Irenes tem muito isso, assim, que me chamou a atenção positivamente sobre o filme. Achei bem legal. E você, Maria? Eu acho interessante isso que você falou, da coisa dele não definir muito bem o tempo, o espaço, você ficar um pouco desnorteado, porque tem um espelhamento com o próprio desnorteamento da protagonista e tal, no mundo que ela está aprendendo. Mas me incomoda um pouco, eu acho que o filme é um tanto esquemático o roteiro é um tanto esquemático no jeito que ele trata as situações, os personagens, os diálogos principalmente me incomodam como sendo muito esquematizados, assim. Eu sinto falta. Eu acho que em alguns pontos, eu não sei se ele acrescenta, ele é meio que um filme de formação, que eu acho interessante, eu gosto do gênero de filme de formação, mas eu acho que ele trabalha com uns clichês muito exatos do filme de formação, aos quais eu acho que ele não acrescenta muito, assim, por vezes, que é a coisa do espelho, de trabalhar olhando no espelho, com a roupa e esse tipo de coisa. E eu acho que esse filme poderia ter ido, porque como eu acho a premissa super interessante, bastante original, e o filme é sensível, então ele tem coisas bonitas e momentos de grande sensibilidade, eu sinto falta do mergulho mais profundo no perfil psicológico dos personagens, entendeu? Principalmente com essa coisa dos espelhamentos das duas meninas que chamam Irene, dessa premissa dentro do arcabouço do filme de formação, como que você lida com a sua formação normal eu sou uma adolescente, eu estou aprendendo a viver, mas eu também tenho ali um duplo, né? E eu acho que o filme falha ao mergulhar nisso, ele não vai, ele não explora isso de uma forma que eu acho que seria quase que natural e que tá ali indicada aqui e ali, mas que eu sinto falta, entendeu? Inclusive, na própria relação do personagem do Marco Rica, que é o pai com as filhas, fica claro que elas são
diferentes, ele tem uma relação radicalmente diferente com cada uma delas, como que isso ressoa em cada uma delas, eu sinto falta dessa exploração maior, assim, dessa investigação psicológica que eu acho que o filme poderia ter feito e que acrescentaria muitas camadas, assim, tornaria ele um filme um pouco mais... Você acha que isso teve a ver com a questão do roteiro ficar um pouco às escondidas com o elenco? Porque parece que o roteiro não foi entregue de cara pro elenco. Não foi entregue de cara, não foi entregue mesmo. Até, assim, eu não sei pelo resto do elenco, mas as duas meninas, elas falaram que na entrevista que não tiveram contato com o roteiro. Você acha que essa ausência do roteiro em mãos pode ter interferido nessas questões que você abordou? Porque as falas são das meninas, são espontâneas. Eu acho elas bem naturais. Pois é, eu não acho elas naturais, não. É engraçado, porque eu acho que às vezes a gente tem uma falsa impressão no cinema de que se a gente improvisar diálogos, eles vão soar super naturais. E às vezes eu acho que o que soa mais natural é o diálogo que foi tão treinado, tão ensaiado, que ele já sai organicamente do corpo, entendeu? Ainda mais quando você está trabalhando com atores que estão começando, eu não sei. É uma linha tênue, as duas coisas podem ficar muito boas, mas nesse filme tem uma cena clara que elas meio que estão começando a se aproximar, que é a cena da pipoca, que é um diálogo assim que é pipoca. Eu não gosto nem do cheiro de pipoca. Não sei, tem alguma coisa ali que não soa muito natural de um jeito de... porque eu acho que, na verdade, pra mim, o filme soa muito mais... Eu entendo o que você está querendo colocar, mas eu acho que o filme é muito mais sobre essa relação do que sobre, de fato, as personagens em si. Talvez por isso que ele não se aprofunde tanto nessa construção das personagens, cada uma especificamente, porque é muito mais essa construção, essa relação, e o que essa amálgama que elas duas vão construir juntas, que eu acho que o filme está querendo se colocar. Tanto é que a questão de descobrir, a família descobrir que ele tem uma outra família, nunca é uma questão pro filme, né? Na verdade, aquilo ali é o subtexto da coisa, e o que mais importante é como aquelas meninas estão encarando aquela relação. Mas eu acho que eu preciso entender quem elas são para entender isso, entendeu? Entender como que essa fusão se dá e como que isso reflete em cada uma delas. E no momento de formação, no momento em que tudo está em jogo, né? Na sua própria personalidade. Eu acho que você tem razão em relação a... Quando você, no caso ali, o que ele explicou é que eles sussurravam no ouvido das meninas, da Isabela e da Priscila, a situação e o que ele esperava da personagem. E uma não sabia o que a outra estava sendo instruída. Então isso, de alguma forma, é mais ou menos isso, eu concordo com o que você falou. Se você tem um diálogo muito trabalhado, você tem a possibilidade de uma história muito mais rica nesse sentido, né? Se você deixa os diálogos ali muito soltos no improviso, tem um empobrecimento mesmo, né, de texto. Então, eu acho que talvez isso seja Eu não sei, a impressão que me dá é que aí nesse sentido que vai dar esse contexto, esse subtexto pro filme, está muito na direção de arte e na direção de fotografia, que eu acho que elas estão super bem amalgamadas, de uma forma que a imagem, de fato, muitas das vezes fala muito mais do que os diálogos ou a construção da personagem em si, sabe? Eu acho que assim, ele foi muito feliz, e aí eu destaco o trabalho da Daniela Carrias, que tem uma direção de fotografia realmente primorosa, que a gente percebe que os planos são ultra pensados para colocar essa ideia de espelhamento das duas meninas na imagem, inclusive, e não só na relação que elas estão construindo como atrizes ali entre si. Eu acho que outra questão também que é muito importante, que foi o trabalho que elas fizeram na relação dos olhares das meninas. Eu acho que além do texto, eu acho que o foco total do Fábio, não sei, não era apenas o texto ali, tanto que ele deixa esse roteiro de fora, mas a intenção dos olhares delas, entendeu? Porque eu acho que a Isabela, ela assim, conhecendo ela na entrevista, ela teve um trabalho ali muito interessante do olhar dela como uma personagem que não tem nada a ver com ela mesma, né? E elas tiveram só uma semana de preparação, eu achei incrível. Uma semana? Uma semana. Elas não se conheciam, elas tiveram uma semana juntas só antes de filmar. Isso é incrível, porque elas têm uma conexão, né? uma interação boa entre elas.
E isso é E o é coração do filme. ressaltar o trabalho de preparação de elenco, porque na verdade foi uma mulher também que preparou o elenco, Verônica. Produção. E aí eu acho que a naturalidade das meninas também se sentiram à vontade para estar com uma mulher preparando esse elenco, imagino que seja uma coisa, né, interessante de se ressaltar também. É incrível Parece que elas porque trabalharam muito isso, Duda. Elas falaram muito na entrevista. Então, acho que além do texto, acho E que o aí, mais importante foi as também é apresentações. interessante porque o Fábio Meira, inclusive, falou que a diretora de fotografia entrava em cena junto com elas, com o celular, para ser uma terceira pessoa, para espelhar mais uma relação, para construir essa relação junto com elas, como um terceiro elemento ali. Então, quer dizer, essa relação foi muito bem pensada, não só por ele, como pela diretora de fotografia, para construir essa relação de fato. Ela estava sempre junto com as meninas em cena, com o celular como um terceiro olhar. Pode poder se guiar também ali, né? Então é interessante ressaltar isso. eu não concordo com você em relação à fotografia, Samantha. Eu também me não. marcou Ai, que Eu bom. gostei demais. Não me marcou. Eu assim, também eu não. acho que ela não erra. É tá? correta. É correta, mas fria. Eu assim, concordo totalmente com não você. me- Correta, mas... Mas eu acho que o tom do filme é meio frio. Ele tem esse tom de Tem uma tudo textura, está por né? vir. Sépia. Ele está por vir o tempo todo. Que inclusive é uma coisa que me chama atenção, e eu gosto muito, que essa atmosfera é um pouco de clima de filme de horror, de gênero. E eu fiquei pensando muito em alguns filmes, por exemplo, os curtas, da Juliana Rojas, da Gabriela Amaral Almeida, que não necessariamente são aqueles filmes de horror com clichê, né, zão de susto, mas o horror do cotidiano. O quanto esse cotidiano pode nos trazer uma atmosfera e uns elementos de horror nesse sentido, tipo o tic-tac do relógio que está permeando toda aquela casa, a casa da primeira Irene, Como né? se fosse um vazio, Um né? vazio. O ronco do pai, que tá o tempo todo também ele permeando aquela relação, faz com que aquela casa seja entediante. Fantasmagórico. Exatamente. Loucura, Essa né? atmosfera de tensão, de terror, Até de quando ela estar conta por a vir, que nunca história, acontece. Eu acho os mosquiteiros, aquela Também. coisa da cama com os mosquiteiros Parece da casa arte. de filme de terror, que é de fato. muito Uma real, mas é muito clássica. terror. É incrível, Enquanto assim. que na outra casa da Neuza Ela é é tudo bem mais colorido, iluminada. é mais leve, o clima é mais solto, quente, né? mais quente. A relação de afeto das duas famílias é absolutamente oposta, né? E eu acho incrível a outra mulher dele, a outra esposa, ser costureira. Porque é uma pessoa que está fazendo roupas e ela vai se vestir de uma outra roupa de fato naquela família. Então também gosto dessa metáfora que o filme cria, assim, da outra relação com a outra família. E ela pode ser a outra Irene, que não à toa se chama de Madalena. Que Madalena é um termo bíblico, inclusive, que ela se apropria do nome da babá. Eu acho legal também esse simbologismo que o A filme relação usa. dela com o babá também é muito Que é maternal, né? É um cotidiano É assim, maternal. completamente comum, né? Mas- Essa relação com a babá. Mas eu acho que também o filme tem muito, como eu disse, que ele usa muito esses clichês dos filmes de formação. Eu também acho que ele usa muito quando ele contrasta as duas famílias, ele se apoia num determinados clichês que ele não quebra de nenhuma forma e que eu não acho que ele constrói tão bem, que é aquela coisa. Essa família é mais rica e aí naturalmente a mãe é menos amável, É tudo que não é mais real, não é superficial. Não existe uma matemática do amor, assim, quando a família é assim e a mãe. E aí essa família assim, a outra é costureira, é claro que ela é muito mais afetuosa, não sei. Enfim, eu acho que é um filme muito interessante no sentido que eu tinha dito antes, de ter um nicho ali muito específico, muito interessante do cinema brasileiro, que poucas vezes é visitado. E ele me lembrou um outro filme, que é A Mulher do Pai, a gente comentou isso. Sem dúvida. E eu acho E que é curioso que justamente no mesmo período temos dois filmes, A Mulher do Pai e Os Irenes, com temáticas semelhantes de alguma forma, porque é um caminho fez, né? De uma menina adolescente, e que ambas têm uma questão com a figura paterna, né? Nos dois filmes. E como essas duas direções tratam de formas diferentes uma história similar de alguma forma. E me parece também que o Fábio tem uma preocupação com essa coisa dos anos de formação, com essa figura do jovem e tal, porque ele escreveu o roteiro de Menor, né? Sim, junto com a Caru. E então, que é totalmente sobre isso, sobre como o jovem vai se tornando adulto, se colocando. Então, tem essa semelhança temática, enfim, essa repetição temática na obra dele, que eu acho interessante, assim. Mas ele fez um comentário que eu achei curioso, assim, porque ele falou, poxa, eu pensei que isso fosse ser um filme que ia tocar muito mais uma plateia de terceira idade, uma plateia mais madura. Então, quando eu vi a reação de um público mais jovem ao filme, a reação positiva, ele falou, eu fiquei muito feliz, porque realmente eu não esperava. Eu
acho que é isso, o filme dialoga, acho que é bem universal a temática, no sentido que dialoga com realmente não só lugares diferenciados, como gerações diferenciadas também, né? Então acho que nesse sentido é muito positivo, porque ele consegue alcançar um público muito amplo, né? De forma, acho que satisfatória de alguma forma. Sim. Mas é engraçado isso, né? Ele não ter pensado intenção, nessa possibilidade. O cinema é assim. Você faz um filme, não tem como você escolher o público. Ele vai ser sempre pro mundo e quem gostar. E você não controla o percurso Você não dele, controla, né? Isso é lindo. Isso é lindo. Depois que o filme está pronto, ele foi pro mundo, ele é nosso. E aí cada um se apropria dele com a sua bagagem, com a sua experiência, suas vivências, suas atividades. E aí cada um, né, tem a sua reflexão, como a gente colocou aqui. Acho que por isso que é muito rico, inclusive, a gente fazer um programa nesse formato, porque são várias percepções diferentes do mesmo filme que se complementam, né? Então é interessante. Então inscrevam-se no canal, acessem o nosso canal, fiquem ligados. O nosso foco é falar sobre o cinema brasileiro, sobretudo feito por mulheres, mas não necessariamente sobre isso. E fiquem de olho no canal, veja a entrevista que a gente fez com o diretor e os dois protagonistas, também está aqui o linkado embaixo, e acompanhe a gente. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.